Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos com Brian Berletic, ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, que desde então tem atuado como analista e jornalista com seu próprio podcast, que eu definitivamente recomendo. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado, Zap, por me receber de volta. Então vemos que Trump venceu a presidência, prometendo acabar com as guerras e restaurar o poder econômico dos Estados Unidos. Tudo apresentado sob o lema America First. Chegamos a ver Marco Rubio fazer o que eu consideraria um discurso tranquilizador, reconhecendo que eles de fato reconhecem as realidades multipolares e que os Estados Unidos teriam que se ajustar a isso. No entanto, também vemos que desde que assumiu o poder, o ataque ao Irã é argumentado como sendo, na verdade, America First. Os aliados devem se preparar para a guerra com a China. Aprendemos isso com o Financial Times, que também faz parte do America First. E agora Trump anunciou que os Estados Unidos continuarão a fornecer armas para a Ucrânia. No entanto, agora isso também é defendido como sendo America First. Então, parece que Trump decide o que é America First. E agora parece ser guerra constante em todo lugar. Minha primeira pergunta seria, como você está interpretando isso? Isso é uma diplomacia agressiva, colocando pressão sobre Putin. É uma resposta às críticas internas, já que ele costuma ser acusado de ser brando com a Rússia. Ou isso é apenas uma continuação do que ele sempre faria? Sim, é absolutamente uma continuidade de agenda, e é uma continuidade de agenda rebatizada e vendida ao público como Make America Great Again, ou America First. Eu tentei alertar sobre isso meses antes das eleições de 2024. Houve manchetes em que o então candidato a vice-presidente J.D. Vance disse: "Não podemos enviar armas para a Ucrânia, porque precisamos enviá-las para provocar um conflito mais amplo com a China." E então, quando perguntaram, bem, o que fazemos em relação à Ucrânia, ele basicamente disse, vamos congelar o conflito. Ele não disse que iriam acabar com ele. Falaram sobre uma zona desmilitarizada e essencialmente congelar o conflito, que é exatamente o que os Estados Unidos fizeram na Síria. E vimos como isso terminou. Então o objetivo nunca foi acabar com nenhum desses conflitos. Claro, o povo americano sempre quer ver esses conflitos terminados. É para essas pessoas que eles sempre votam nessas eleições. Sempre recebem promessas de quem quer que seja, seja Donald Trump, Barack Obama, ou até mesmo, lembre-se que George Bush Jr. disse, chega de polícia global. Isso vem acontecendo ao longo de todo o século XXI e da maior parte do século XX. Eles dizem o que você quer ouvir, mas não de verdade. Se você prestar atenção, como J.D. Vance já vinha apontando antes mesmo das eleições, eles sempre tiveram a intenção de manter essas guerras em andamento. Sempre planejaram transferir a responsabilidade dos Estados Unidos principalmente para a Europa, para manter o conflito ativo e permitir que os Estados Unidos possam se concentrar em outras áreas. Isso se chama divisão do trabalho e sequenciamento estratégico. E eu estava destacando o Projeto 2025. Isso está sob a Heritage Foundation, financiada pela indústria bélica e outras grandes corporações. Existe a Marathon Initiative e o America First Policy Institute. Todos esses estavam ligados ao presidente Trump. Muitas dessas pessoas faziam parte de sua primeira administração. Cada um desses think tanks de políticas públicas e os documentos que produziam detalhavam tudo isso explicitamente. Eles falavam sobre aumentar o financiamento para a OTAN, fazer com que a Europa pagasse mais pela OTAN, para que os Estados Unidos pudessem se voltar para a China. A Marathon Initiative chegou a publicar um documento intitulado Sequenciamento Estratégico, no qual diziam que era necessário haver essa divisão de tarefas para que os Estados Unidos não precisassem lutar todas essas guerras sozinhos ao mesmo tempo. E então, ao assumir o cargo em fevereiro, logo no início, o secretário de Defesa Pete Hegseth disse à Europa: "Vocês vão gastar 5% com a OTAN com assuntos militares." Você vai dobrar a aposta na Ucrânia. Vai preparar suas tropas
para entrar na Ucrânia se necessário, se a oportunidade surgir. Vai gastar mais e precisamos mudar o foco para a China. Então essa era a divisão de tarefas e o sequenciamento estratégico estabelecidos explicitamente, palavra por palavra, literalmente nesses documentos de política, depois colocados em prática. Portanto, tudo isso sobre America First, ou acabar com as guerras sem fim, isso era apenas o que os políticos sempre fazem. Eles dizem ao povo o que querem ouvir para conseguir seu apoio e, claro, continuam com a agenda de sempre. Foi exatamente isso que Barack Obama também fez com os eleitores democratas que o elegeram para acabar com as guerras. Lembro-me de quando falávamos sobre divisão do trabalho nos anos 90. Frequentemente penso em Madeleine Albright e seus 3Ds, que os europeus poderiam assumir parte das missões de manutenção da paz. Assim, os estados preparariam o jantar e os europeus poderiam limpar, basicamente. Os estados tinham o poder de fogo, enquanto os europeus poderiam cuidar de parte dessa manutenção da paz depois. Mas claro, hoje em dia, quando as realidades multipolares não podem ser negadas, acho que o novo objetivo é mudar a divisão do trabalho para que os europeus assumam mais responsabilidades dentro da Europa para conter a Rússia. Isso é muito diferente de encerrar o conflito com a Rússia. Mas nesse sentido, um aumento de 5% nos gastos dos europeus não seria também uma forma de jogar o problema da Ucrânia para os europeus e permitir que os Estados Unidos saiam e permitir que Trump continue desempenhando o papel de mediador? Bem, é claro que precisamos nos perguntar, o que é essa guerra na Ucrânia? É algum tipo de mal-entendido entre Ucrânia e Rússia? Não. É sequer um mal-entendido entre a Europa e a Rússia? Absolutamente não. Nem mesmo é um mal-entendido entre os Estados Unidos e a Rússia. Foi uma guerra por procuração muito deliberada, deliberadamente planejada, travada contra a Rússia como parte dessa política de longa data desde o fim da Guerra Fria. Essa ideia de que nenhum competidor igual ou quase igual pode ser permitido a surgir, isso inclui a Rússia na Europa, o Irã no Oriente Médio e a China na região Ásia-Pacífico. Eles vão cercar e conter esses países. Vão desestabilizar nações ao longo de suas fronteiras, ao longo de sua periferia. Eles vão transformá-los em arietes para usar contra essas próprias nações. Essa sempre foi a intenção. É por isso que essa guerra está sendo travada contra a Rússia. É uma guerra dos Estados Unidos sendo travada contra a Rússia através da Ucrânia. Existem generais dos Estados Unidos, como relatou o New York Times, no topo da cadeia de comando, dando ordens às tropas ucranianas. E claro, a mídia ocidental também revelou que, a partir de 2014, os Estados Unidos, a Agência Central de Inteligência, controlam as agências de inteligência civil e militar da Ucrânia. Então, quando vemos, por exemplo, o SBU, ou seja lá quem for, alegando realizar esses assassinatos na Rússia, de jornalistas, generais, políticos, é a CIA que está fazendo isso. Eles estão supervisionando isso. Eles criaram essas unidades, os treinaram e possibilitam absolutamente tudo isso. Portanto, é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia através da Ucrânia. Eles querem que a Europa aumente seu envolvimento, tire dinheiro público do povo europeu de fato e canalize esses recursos para isso, liberando mais recursos para que os Estados Unidos possam se concentrar em outras áreas. Eles precisam desmembrar o Irã no Oriente Médio para isolar ainda mais tanto a Rússia quanto a China, e em última instância, precisam começar a cercar e conter a China. A China está crescendo rapidamente, e haverá um ponto sem retorno em que ela ultrapassará o Ocidente de forma irreversível, e não haverá nada que os Estados Unidos possam fazer para mudar isso. Por isso, eles estão correndo contra o tempo. E é por isso que estão agindo dessa forma. E as pessoas perguntam, porque esse é um ponto que sempre levantam comigo. Por que diabos a Europa concordaria com isso? Por que eles gastariam 5% do seu PIB em uma guerra por procuração dos Estados Unidos? Isso é basicamente suicídio nacional. Mas não é exatamente isso que estamos vendo a Ucrânia cometer diante do planeta inteiro. Eles estão cometendo suicídio nacional.
Por quê? Porque os Estados os capturaram politicamente em 2014. Instalaram um regime cliente no poder que serve aos interesses de Washington às custas da Ucrânia e da União Europeia. A UE atua como um manto burocrático lançado sobre o continente europeu para sufocar a soberania individual de cada Estado-nação. E essa burocracia responde e trabalha para Washington às custas da Europa. Já podemos ver as consequências muito negativas disso. Não há motivo para que esses burocratas algum dia digam: espere, isso não é do interesse da Europa. Eles não trabalham para a Europa, eles trabalham para Washington. Esse é o problema. E é por isso que sim, de certa forma, os Estados Unidos estão jogando isso nas costas da Europa, mas ainda é uma guerra por procuração americana sendo travada. Não há razão para a Europa, não há interesse sendo atendido na Europa para travar essa guerra ou ter qualquer tipo de conflito com a Rússia em primeiro lugar. Então, realmente, ainda é um exercício da primazia dos Estados Unidos sobre a Europa e sua tentativa de estender essa primazia sobre a Rússia. A captura da Europa ainda é algo que me surpreende, no entanto. A da Ucrânia já era meio óbvia nos últimos 10 anos, se você estava prestando atenção. Como você disse, em 2014, eles capturaram a classe política que decide quem deve estar no governo e quem deve ficar de fora, além de promover ou rebaixar pessoas com base no quanto elas obedeciam às ordens. Aprendemos isso desde o primeiro dia após o golpe. Os Estados Unidos também começaram a capturar as agências de inteligência na Ucrânia como uma fonte de poder, reconstruindo-as do zero porque eram consideradas muito amigáveis à Rússia. Vimos eles capturando o setor financeiro, os negócios, o exército e até a sociedade civil, com todas essas ONGs e a USAID. Ficou óbvio como o país esteve sob a administração dos Estados Unidos, algo sobre o qual o procurador-geral Victor Shokin também reclamou, que os americanos decidiam de fato cada funcionário do governo, quem deveria entrar e quem deveria sair. Mas os europeus me deixam ainda mais perplexo. Quero dizer, já entrevistei pessoas como o coronel Lawrence Wilkerson, que afirmou que no início dos anos 2000, eles tinham quadros brancos na Casa Branca, onde listavam todos os políticos europeus, quem deveriam promover, quem deveriam rebaixar, de acordo com quem faria o que os Estados Unidos quisessem. Mas ainda assim, todos sabiam que essa guerra iria acontecer, que estávamos seguindo por esse caminho. Todos sabiam que seria devastador para a Europa. Mais uma vez, a Ucrânia sendo destruída, a Europa se tornando insignificante. Ainda me surpreende que não exista mais nem oposição política. Mídia, classe política, todos estão de acordo com isso. Até os americanos estão se afastando. Mas você não acha que os europeus não percebem isso quando estão gastando 5%? Porque eu acho que os europeus gostariam de reconquistar o afeto dos Estados Unidos, ou seja, que os Estados Unidos não fossem embora. Mas ao gastar esse 5%, estão permitindo que os Estados Unidos saiam, não é? Esse é o bilhete de saída deles para deixar o continente. Bem, as pessoas realmente argumentam que a Europa não quer que os Estados Unidos saiam. Mas quem na Europa não quer que os Estados Unidos saiam? O regime cliente que os Estados instalaram no poder, esse não quer que eles saiam. Ninguém mais sentiria falta de nada se os Estados Unidos partissem. Basta lembrar de antes de 2014, antes dos Estados Unidos derrubarem o governo da Ucrânia. O que estava acontecendo entre a Europa e a Rússia naquela época? Havia uma relação muito construtiva e crescente. Existiam os gasodutos Nord Stream, que já estavam em operação. O Nord Stream 2 estava prestes a entrar em funcionamento e eles recebiam hidrocarbonetos baratos da Rússia. Havia paz e estabilidade. Isso também estava abrindo caminho para uma cooperação mais próxima com o restante da Eurásia, especialmente a China. A iniciativa do Cinturão e Rota estava se aproximando da Europa. E, claro, os Estados Unidos consideraram isso inaceitável. Essa é parte da razão pela qual eles instigaram esse conflito na Ucrânia. Não apenas para cercar e conter a Rússia e para conter a China,
mas também para reafirmar o controle. Se você está familiarizado com tudo o que aconteceu durante a Guerra Fria, sabe que foi um processo muito longo de inserção dos Estados Unidos nas instituições europeias, capturando-as e afastando pessoas que buscavam preservar a soberania europeia. É um processo longo e complexo. Talvez há 20 ou 30 anos isso não fosse possível, mas hoje é. Eles finalmente chegaram ao ponto em que têm o controle total sobre os processos políticos na Europa. E isso é para benefício de Washington, às custas da própria Europa. É por isso que estão fazendo isso. Não há motivo para que os próprios europeus lutem para manter os Westhausen lá. Para quê? Para protegê-los da Rússia, que nunca foi uma ameaça para eles em primeiro lugar? Para protegê-los de hidrocarbonetos baratos e de maior comércio e cooperação com um gigante econômico em ascensão como a China? Simplesmente não faz sentido. Não faz sentido algum. Mas em termos de preservar a primazia americana, tanto sobre a Europa, quanto em uma tentativa de reafirmar o controle sobre o planeta, sim, isso faz todo sentido. Bem, eu concordo muito com você. Porém, que Trump sua chamada presidência da paz foi mal compreendida. Porque se você analisar a retórica dele, não só durante a campanha eleitoral, mas desde os anos 1980, o que ele sempre reclamava era que os Estados Unidos estavam sendo usados como otários. Então, o núcleo da mensagem dele parecia ser que o Império Americano não era sustentável porque seus aliados drenavam a competitividade e os recursos dos Estados Unidos. Ou seja, mais ou menos, o argumento era que eles deveriam nos pagar para mantê-los seguros, tornar o Império sustentável. E parece que muitas das políticas que ele adotou, desde sair do NAFTA e da parceria transpacífica, eram vistas como insustentáveis, transferindo capacidade produtiva e poder demais dos Estados Unidos para seus aliados. Então deveria ser o contrário. Em outras palavras, obter um retorno sobre o investimento maior no império para torná-lo mais sustentável. Mesmo a retórica em relação aos aliados, não é. Precisamos superar o sistema de alianças e buscar caminhos diferentes para a segurança. Em vez disso, o argumento dele é: vocês têm que fazer o que mandamos, senão o martelo vai cair. Mas isso é uma receita para a sustentabilidade do império, não para a redução do império. Mas, com esse pensamento em mente, como explicamos a retórica inicial do governo Trump? Porque, imediatamente após assumir o poder, pessoas como Pete Hegseth estavam dizendo aos europeus, assim como aos russos, que para a Ucrânia, a solução teria que ser mais ou menos tripla. Primeiro, a Ucrânia teria que ser neutra, ou seja, nada de expansão da OTAN. Segundo, teria que haver concessões territoriais. E terceiro, não haveria garantias de segurança americanas, no sentido de enviar tropas dos Estados Unidos caso a paz fosse quebrada. Mas agora, de repente, estamos falando sobre um cessar-fogo em que é muito óbvio que a intenção é criar uma guerra longa, continuar enviando armas para a Ucrânia, tornando-a na prática ainda um membro de fato da OTAN. Isso foi uma enganação no início. Como explicamos essa mudança drástica? Porque isso é muito diferente da retórica inicial. Foi absolutamente 100% enganação. Foi exatamente a mesma enganação que os Estados Unidos usaram em relação ao Irã, fingindo negociar com eles enquanto durante meses, talvez um ano ou mais, já estavam planejando esse ataque surpresa ao Irã, um golpe de decapitação para remover o governo e derrubar o establishment político no Irã. Então foi apenas enganação. Eles precisavam desesperadamente que a Rússia concordasse com algum tipo de cessar-fogo para dar uma pausa no conflito na Ucrânia. Eles nunca iriam resolver a questão central. E temos que lembrar que o presidente Trump e pessoas de sua administração, muitos meses atrás, todos admitiram que essa é uma guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia. E agora, ouvir o presidente Trump irritado e frustrado porque o presidente russo Vladimir Putin se recusa a simplesmente ceder e permitir que essa guerra por procuração continue,
ou seja, congelada e mantida enquanto os Estados Unidos atacam aliados russos no Irã e na China, e depois voltam a esse ponto. Ficar chateado com isso mostra o quão desonesto e enganoso tudo isso foi desde o início. Foi pura enganação. Era o mesmo discurso que ouvimos antes dos acordos de Minsk, fingindo que estávamos buscando algum tipo de solução para esses conflitos, quando na verdade estávamos apenas ganhando tempo, até que em uma data futura as coisas estivessem a nosso favor e finalmente pudéssemos ter sucesso onde antes havíamos falhado. Eles fizeram exatamente a mesma coisa com a Síria também. Falaram constantemente sobre um acordo político na Síria, mas o único acordo que tinham em mente era a mudança de regime e a instalação literal da Al-Qaeda como regime cliente principal comandando Damasco, o que felizmente não aconteceu. E, aliás, só mais um exemplo de continuidade de agenda. Isso começou lá atrás, ainda no governo Bush Jr. Eles começaram a treinar e preparar extremistas ligados à Al-Qaeda para derrubar nações como Síria e Líbia. A chamada Primavera Árabe surgiu durante o governo Obama e continuou durante os 4 anos de Trump. E então o conflito sírio foi concluído. Sob o governo Biden, sim, o governo Biden, eles derrubaram o regime. Eles instalaram esses terroristas que desde a época do Bush Jr. já estavam sendo preparados. E agora o presidente Trump está retirando afiliados da Al-Qaeda da lista de organizações terroristas, porque agora eles precisam apoiá-los mais abertamente, armá-los e preparar a Síria como uma plataforma contra o Irã e seus aliados em toda a região. Então é assim que tudo funciona. É toda uma continuidade de agenda. E essa retórica que ouvimos é apenas para tentar nos convencer do contrário, para nos distrair disso e para dividir as pessoas, fazer com que briguem entre si, republicanos e democratas, quando todos deveriam se unir e se opor a todo o sistema político. Sim, até agora, eles estão falando sobre uma possível paz com o Irã. Você vê a restauração dos laços diplomáticos com a Síria liderada pelo ISIS, o que também, presumo, implicará fornecimento de armas. Do meu ponto de vista, parece que eles estão preparando procuradores regionais para mais uma investida contra o Irã. Mas acho que o ataque surpresa ao Irã também serviu como um alerta para Moscou, porque muitas pessoas, bem, para usar sua palavra, realmente queriam acreditar que tinham um presidente com quem poderiam trabalhar em Washington para resolver de forma eficaz alguns dos problemas subjacentes que temos tido na Europa desde o fim da Guerra Fria. Ou seja, uma falha em estabelecer uma arquitetura de segurança pós-Guerra Fria mutuamente aceitável. Mas a referência que você fez ao Trump, ele precisa explicar por que agora vão adotar as políticas de Biden de enviar mais armas para a Ucrânia. Ele listou a forma como culpou Putin. Disse, ele é muito desagradável. Ele fala de forma gentil, é amável, mas à noite continua bombardeando. É um apelo emocional interessante, mas não aborda o problema central. Se não há paz, nenhum acordo de paz em andamento. E ninguém finge que há. Por que ainda esperariam que a Rússia recuasse e esperasse? São as palavras gentis do Trump. Ou há tanta conversa e tantos chavões que você acaba não chegando ao cerne do problema aqui. O que esperavam que a Rússia fizesse ao continuar a guerra, se não há paz na mesa? Eles iam simplesmente sair da Ucrânia? Há alguma explicação da administração? Bem, mais uma vez, isso só mostra o quão desonesto o presidente Trump foi desde o início. Existe uma causa raiz para esse conflito, e ele mesmo, assim como pessoas de sua administração, apontaram isso. Trata-se de uma guerra por procuração dos Estados Unidos sendo travada contra a Rússia. Então, se isso for verdade, absolutamente toda parte desse processo está completamente errada. Se ele tivesse intenções genuínas de resolver isso, teria que abordar esse aspecto. Porque essa é a causa raiz que a própria Rússia constantemente menciona em todas essas negociações em andamento. Eles dizem o tempo todo, se vocês não vão abordar a causa raiz, que é o fato de esta ser uma guerra por procuração dos Estados contra nós, não é uma guerra entre nós e a Ucrânia.
É uma guerra por procuração entre os Estados e a Rússia, sendo travada através da Ucrânia. Se você não vai resolver isso, então na verdade não está tentando resolver nada. Você só está tentando ganhar tempo, como fez na Síria. Está tentando baixar nossa guarda, como fez com o Irã. E assim como você disse, não há motivo para a Rússia aceitar nada. Por que eles aceitariam um cessar-fogo? Tudo o que isso faria seria repetir o mesmo ciclo de engano, reagrupamento e rearmamento que os Estados usaram nos acordos de Minsk I e II, e agora com essas negociações. Então, eles não cairiam nessa. Novamente, se o presidente Trump realmente quisesse resolver o conflito na Ucrânia, ele diria que há generais americanos comandando essa guerra na Alemanha, no topo da cadeia de comando. Eles estão voltando para casa. A CIA está se retirando da Ucrânia. Eles não têm o direito de estar lá. Como isso serve aos nossos interesses, como America First MAGA? Como estamos nos beneficiando ao ter a CIA profundamente envolvida na Ucrânia? Vamos acabar com todo o envio de armas para a Ucrânia. E se você não quer que a Ucrânia simplesmente colapse completamente, essas são as coisas que os Estados Unidos precisam fazer para lidar com a causa raiz, que é o fato de esta ser, desde o início, uma guerra por procuração dos Estados. E ele não sugeriu nenhuma dessas coisas. Então, novamente, foi tudo apenas um pretexto para atingir a Rússia. Foram oferecidos todo tipo de incentivos e ameaças, públicos e privados, à Rússia para conseguir esse cessar-fogo. E você quase podia sentir, é quase palpável, a raiva e frustração do establishment dos Estados Unidos, dos interesses especiais não eleitos que estão impondo suas políticas ao presidente Trump e a todos os outros. Dava para ver o quanto eles estão irritados e frustrados porque a Rússia não concordou. E agora os Estados vão ter que continuar essa guerra, assim como continuar a tentativa de derrubar o governo iraniano e tentar conter a China. Então, o sequenciamento estratégico serve para evitar que os EFOR tenham que lutar 3 guerras ao mesmo tempo. Rússia, Irã e China não estão permitindo que os Estados façam isso, nem deveriam. É uma questão de autopreservação para essas nações e para todas as nações no meio, basicamente para todo o mundo multipolar. Fico feliz que você tenha mencionado isso, porque, novamente, os principais alvos dos Estados Unidos agora são, como você disse, Rússia, China e Irã. Eles estão até realizando algum planejamento ou exercícios militares contra a China. E como você disse antes, parece que ainda não terminaram com o Irã, independentemente do que tenham declarado. E a guerra continua contra a Rússia. Então, você vê alguma coordenação entre esses 3 países? Porque certamente eles entendem que todos estão sendo alvo. Mas o que exatamente eles podem fazer em termos de alinhar políticas? É uma pergunta muito boa. Nós só conhecemos partes diferentes desse quebra-cabeça. Mas só para destacar uma coisa que deve ficar muito clara. No projeto 2025, na Marathon Initiative, no America First Policy Institute, todos eles identificaram Rússia, China, Irã e também Coreia do Norte como ameaças principais aos Estados Unidos. E quando dizem aos Estados Unidos, querem dizer a primazia americana no exterior. Eles não ameaçam os Estados Unidos dentro de suas próprias fronteiras. Então, se você identifica essas nações como adversárias, é claro que sua política externa será de confronto, mesmo que você finja querer reconciliação com esses países. Acho importante destacar isso. Já vemos Rússia, Irã, China e Coreia do Norte trabalhando juntos de várias maneiras. A China, é claro, usa seu poder econômico para apoiar as economias do Irã e da Rússia, criando uma alternativa enquanto o Ocidente coletivo tenta isolar e cortar economicamente essas nações. Com a ascensão da China, isso se torna cada vez mais difícil, se não impossível. A Coreia do Norte utilizou sua base militar e industrial para ajudar a fornecer à Rússia munições adicionais de artilharia. Há rumores de que eles também forneceram foguetes e mísseis. E agora foi admitido que até mesmo um número de soldados norte-coreanos participou da operação militar especial
embora dentro do território russo, para expulsar os ucranianos de Kursk. E claro, Rússia e China, e acredito que também a Coreia do Norte, ao longo de muitos anos ajudaram o Irã a construir seu arsenal de mísseis balísticos, que tem sido usado para dissuadir ou se defender contra mudanças de regime apoiadas pelos Estados Unidos, seja pelos próprios Estados Unidos, Israel ou ambos, atacando o país. E isso vai continuar, acho que eles vão continuar expandindo esse arsenal. Acredito que há muitas coisas acontecendo que realmente não vemos. Essas nações não querem criar um reflexo espelhado da OTAN. Elas estão tentando construir uma ordem mundial multipolar. Não querem substituir a hegemonia dos Estados Unidos por uma hegemonia chinesa, russa ou de qualquer outro tipo. Elas querem um mundo verdadeiramente multipolar, onde haja um equilíbrio de poder global. E isso está sendo levado em consideração enquanto coordenam suas respostas. Só o tempo dirá, e na aula de mornira à medida que esses conflitos continuarem. O que achei interessante na cúpula de segurança de Munique foi que Keith Kellogg disse aos europeus que precisamos mudar de rumo em relação à Rússia. E o motivo que ele apresentou foi o que você sugeriu. Ele disse que era profundamente problemático que, bem, antes da guerra, pelo menos antes da invasão russa em 2022, não havia uma cooperação de segurança tão próxima entre russos e norte-coreanos, ou entre russos e chineses. Mas agora isso estava se intensificando, e isso era problemático. Por isso era necessário trabalhar para reduzir essa aproximação. E presume-se que se você parar a guerra contra a Rússia, então esses relacionamentos não serão tão estreitos. Na realidade, eles não pararam o conflito ou a guerra contra a Rússia. Eles apenas tentaram afastá-los enquanto continuavam essas guerras. Mas é isso que parece estar fracassando. Mas isso me fez pensar sobre a normalização, porque enquanto lidam com a Ucrânia, eles tentaram separar isso da normalização das relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia. Você vê isso como parte de um objetivo mais amplo, ou seja, os Estados Unidos ainda podem trabalhar com a Rússia, mas os europeus lidam com o confronto contra os russos, enquanto os americanos tentam afastá-los um pouco da China e da Coreia do Norte. Porque se for esse o caso, me parece que os russos, bem, idealmente eles também gostariam de um fim para a guerra na Ucrânia. Mas se conseguirem normalizar as relações com os Estados Unidos em outras questões, isso seria favorável. Mas certamente eles estão cientes de que o objetivo maior é afastá-los de outros centros de poder. Exatamente. Então, se Moscou está bem ciente do sequenciamento estratégico dos Estados Unidos, a ideia de que, sim, precisamos fingir ser amigos da Rússia agora para que possamos derrotar o Irã e a China separadamente e depois isolar a Rússia e derrotá-la mais tarde. Se a Rússia está ciente disso, qual seria o motivo para ela concordar com esse plano? Mas uma coisa que eu diria é que o motivo pelo qual eles continuam o conflito na Ucrânia não é necessariamente... As pessoas continuam dizendo que a Rússia derrotou os Estados Unidos na Ucrânia. Bem, a guerra ainda está acontecendo. A Rússia está fortemente envolvida, na verdade, a ponto de estar sobrecarregada. E esse era exatamente o objetivo. Existe literalmente um artigo intitulado Extending Russia, da Rand Corporation, publicado em 2019, que fala sobre todas as formas de envolver a Rússia em diferentes conflitos ao longo de sua periferia. Especificamente, eles mencionam a Ucrânia e também a Síria. Ao prender a Rússia na Ucrânia a partir de 2022, o compromisso da Rússia com a Síria foi enfraquecido, foi minado. Isso foi o que permitiu aos Estados Unidos, no final das contas, derrubar a Síria. Então eles estão forçando a Rússia a tomar decisões muito difíceis. Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa com o Irã e também com a China. Essa é a estratégia deles. E tenho certeza de que todos, seja em Moscou, Teherã ou Pequim, entendem isso. Não acho que eles algum dia vão cair na ideia de serem aceitos pelo Ocidente.
Neste momento, não acredito que alguém possa ser ingênuo ou tolo o suficiente para acreditar que tem um lugar naquela mesa. Não é assim que funciona. Nunca foi assim que funcionou. A única vez que oferecem um lugar é quando estão tentando enganar você para baixar a guarda ou convencê-lo a adotar uma política autodestrutiva, como concordar com um cessar-fogo para que os Estados Unidos possam direcionar seus recursos para outro lugar e depois voltar quando você estiver isolado e mais fraco do que nunca. Mas se a Rússia continuar no caminho atual, sem aceitar nenhum cessar-fogo, parece que a estratégia americana tem algumas limitações. Agora, Trump vai basicamente dizer: vamos continuar fornecendo todos esses Patriots. Bem, os europeus vão enviá-los e nós venderemos os nossos para os europeus. O que se encaixa perfeitamente nessa estratégia de, acho, retorno sobre o investimento do império, porque os americanos estão enviando armas. Mas a principal diferença em relação ao governo Biden é que todo o custo financeiro agora está recaindo sobre os europeus. Ou seja, os europeus têm que comprar armamentos americanos e depois enviá-los para a Ucrânia. Mas há limites para o que os Estados Unidos podem enviar em termos de armas e também há limites para a força financeira da Europa. As coisas não estão indo nada bem aqui. Bem, todos eles agora estão enfrentando cada vez mais problemas econômicos, o que também está se traduzindo em uma falta ainda maior de legitimidade política. Acho que essa é uma das principais crises que teremos na Europa nos próximos anos. A classe política, em um número crescente de países europeus, já não é mais vista como tendo legitimidade adequada. Por quanto tempo o Ocidente político pode continuar essa guerra por procuração antes que algo desmorone? Porque mesmo que Trump agora envie todas as armas de que fala, a Rússia não vai ceder a nenhuma pressão se não conseguir o acordo de paz que exige, que foi o que Hegseth expôs há alguns meses. Então, por quanto tempo isso pode realmente continuar? Ou quão significativo é se os Estados Unidos ou Trump decidirem que essa é, afinal, a guerra dele? Qual é o significado disso? Bem, quero dizer, o significado é que tudo isso continua como tem sido ao longo do século XXI. E você está absolutamente certo. Os Estados Unidos têm pontos fortes, mas também têm fraquezas. Sua base industrial militar é uma dessas grandes fraquezas, e isso foi exposto por este conflito na Ucrânia. Mas precisamos lembrar que o objetivo dos Estados Unidos é manter a Rússia presa na Ucrânia. Esta guerra, do jeito que está agora, pode continuar por vários anos ainda. Não sabemos onde está o ponto de ruptura. Muitas pessoas, ao verem a Rússia avançando e o exército ucraniano se deteriorando gradualmente, ficam tentadas a fazer previsões sobre quando tudo vai desmoronar, mas ainda não desmoronou. E mesmo que desmorone, podemos ver que o plano dos Estados Unidos é enviar tropas europeias para o que restar da Ucrânia, criar uma zona de amortecimento e forçar uma paralisação do conflito. Agora a Rússia diz que vai atacar essas tropas. E este é o impasse que está acontecendo agora. Não sabemos como isso vai se desenrolar, mas é para isso que eles estão se preparando. Eles estão abertamente se preparando para isso. Essa coalizão de dispostos que se manifestou nos últimos meses. Isso fez parte da diretriz do secretário Hegseth em fevereiro, dizendo às tropas europeias e não europeias que elas iriam entrar na Ucrânia como parte de um acordo de paz. Mas quando ele disse acordo de paz, ele quis dizer congelar a situação, uma zona tampão ao estilo da Síria. Então, se o objetivo é apenas manter a guerra em andamento, esse fluxo constante de armas e apoio já é suficiente. Não acho que eles tenham ambições sérias de vencer esse conflito. Eles precisam continuar dizendo isso para manter os ucranianos lutando e para manter o público em geral apoiando isso. Eles precisam manter essa ilusão. Eles não vão admitir que o plano desde o início era lutar até o último ucraniano. E, aliás, no relatório da Rand Corporation de 2019, eles até disseram que, se provocássemos uma guerra com a Rússia na Ucrânia, isso quase certamente levaria a tudo o que estamos vendo agora. Um número enorme de vítimas,
a perda de território e um acordo desvantajoso quando tudo acabar e colapsar. E é isso que estamos assistindo. O objetivo agora não é mudar o rumo do conflito, é simplesmente manter isso acontecendo pelo maior tempo possível, enquanto os Estados mudam o foco e tentam desmantelar o Irã, além de continuar tentando provocar e confrontar a China bem perto de suas próprias fronteiras. Se estudarmos a história, não há muitos exemplos de impérios que se estenderam demais e fracassaram, dos quais possamos tirar lições para prever para onde tudo isso está indo. Só porque está destinado ao fracasso, não significa que eles não vão se empenhar totalmente em tentar mesmo assim. Acho que é isso que estamos vendo acontecer. E claro, sempre lembro as pessoas para não se acomodarem. O multipolarismo não está garantido. Vai exigir compromisso, trabalho duro e sacrifício de todos, em todos os lugares, para que isso aconteça. Os Estados Unidos são hoje um vasto império global nesta era moderna. Eles buscam preservar seu poder e não vão desistir sem lutar. Isso só vai parar e só será contido e mudará de rumo quando o resto do mundo criar um ambiente no qual não seja mais possível buscar o império. E é aí que as verdadeiras linhas de batalha são traçadas. Elas não estão entre republicanos, democratas, deep state ou MAGA nos Estados Unidos. Tudo isso é apenas, se você quiser usar o termo deep state, é apenas uma marca do deep state para manter todo mundo indo na mesma direção. Na verdade, a disputa é entre a ordem mundial unipolar e a ordem mundial multipolar. É aí que as verdadeiras linhas de batalha são traçadas. Marco Rubio expressou sua preocupação de que em alguns anos a questão não será mais quem sancionar, mas sim que as sanções não terão mais importância. Ele estava se referindo à China e ao Brasil, creio eu, que aumentaram seus acordos em suas próprias moedas e, efetivamente, nas palavras dele, fazendo com que os Estados Unidos importem menos. Então, sim, tirando esse grande martelo dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, certamente ele reconhece que são as ações dos Estados Unidos que estão provocando isso. Achei interessante porque, se você comparar com a entrevista dele sobre realidades multipolares, ele pareceu se contradizer. Ele reconhece muitos centros de poder, mas todos ainda têm que seguir a linha, fazer o que os Estados Unidos mandam, o que, imagino, dá credibilidade à sua ideia de que eles estão apenas reorganizando as peças. Mas minha última pergunta é sobre como você vê a reação da China a todos esses desdobramentos. Porque houve alguns comentários vindos da China de que eles não podem deixar a Rússia fracassar, pois sabem que serão os próximos na linha de fogo se isso acontecer. Além disso, parece que a China ajudou o Irã a reabastecer parte de seu armamento. Não está claro, mas pelo menos parece que alguns voos militares têm feito entregas no Irã. Você também pode, talvez, acrescentar, não sei até que ponto, a China está cortando o acesso dos Estados Unidos a minerais de terras raras necessários para seu armamento. Mas como a China está se posicionando diante disso, sabendo que depois da Rússia e do Irã, ela é a próxima? Como eles estão tentando evitar esse desdobramento? Bem, a China não é apenas a próxima, nesse sentido. Ela já é alvo dos Estados Unidos e isso acontece há décadas e décadas. Toda essa questão sobre Taiwan, que segundo o direito internacional é reconhecida como uma província insular da China e até mesmo pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos é reconhecida como parte da China sob a política de uma só China, sempre foi uma disputa em que os Estados Unidos tentam não apenas conter a China, mas também tirar território dela e dividir e destruir a China como Estados-nação funcional. Isso já acontece há décadas e continua até hoje. Os Estados Unidos, desde pelo menos o governo Obama até agora, e isso ainda aparece nas notícias algumas vezes por ano, tem apoiado militantes no Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, que mataram engenheiros chineses e as forças de segurança paquistanesas que os protegiam. Esses engenheiros trabalham no corredor econômico China-Paquistão, que faz parte da iniciativa Cinturão e Rota.
a portos, estradas, oleodutos, ferrovias e usinas de energia. Os Estados estão matando chineses por meio de terceiros ali. Eles também usaram militantes armados em Myanmar para atacar investimentos chineses e também a infraestrutura da iniciativa Cinturão e Rota em Myanmar, que fica aqui no Sudeste Asiático, a oeste da Tailândia. Então, entre isso, as tropas dos Estados Unidos sendo estacionadas em Taiwan, apesar de reconhecerem oficialmente Taiwan como parte da China, e esse enorme aumento militar ao longo da costa da China e em sua periferia, há uma contínua interferência política aqui no Sudeste Asiático, aqui na Tailândia, onde estou. Mas a NED, muita gente acha que Trump desmontou e cortou o financiamento do National Endowment for Democracy. Isso não é verdade. O site deles ainda está no ar. Eles têm uma nova política de não divulgação. Não estão mais divulgando seus financiamentos. A aparência de transparência acabou. E eles continuam tentando afastar essas nações de seus próprios interesses, que incluem trabalhar em conjunto com a China. Então a China já está sob cerco. E isso é algo que acho que as pessoas têm dificuldade de entender. Eles dizem, por que a China não faz mais para ajudar a China, o Irã e a Rússia? Porque eles próprios estão sob cerco. Essa ideia de divisão de trabalho, sequenciamento estratégico e de envolver essas nações em um grande número de confrontos ao longo de toda a sua periferia é projetada para mantê-los ocupados enquanto os estados derrotam cada um separadamente. E é contra isso que eles estão constantemente lutando. Acho que podemos concordar que a China tem sido mais franca. Eles estão sendo mais assertivos à medida que se tornam mais fortes. E à medida que os Estados Unidos restringem o número de opções disponíveis para eles, vão ter que reagir cada vez mais abertamente, porque os Estados Unidos não estão deixando outra escolha a não ser fazer isso. E eles estão adquirindo poder para fazê-lo de forma eficaz. Então essa é a situação de empurra-empurra. E o equilíbrio de poder fiquei in a tough race, esses eventos estão great. É nisso que precisamos de olho. E eu acho que é muito importante que as pessoas simplesmente aceitem que o presidente Trump mentiu para elas deliberadamente. Ele tem documentos de políticas que pessoas de sua administração escreveram, que pessoas como o secretário Hegseth estão lendo palavra por palavra. Esse termo, divisão do trabalho, paz através da força, todos esses slogans vêm desses documentos de políticas, literalmente palavra por palavra. Nunca houve a intenção de que isso fosse para a paz ou para um afastamento do império em direção ao multipolarismo. Não existe um único documento de política relevante em qualquer lugar que tenha isso como objetivo. É continuidade de agenda. É isso que estamos vendo. Eles usam diferentes meios para disfarçar e distrair as pessoas disso. Mas é isso que continua. E acho que é um argumento muito mais convincente de se fazer agora. Com as coisas que o presidente Trump e sua administração anunciaram em relação à Rússia, Irã e China. E acho que vale a pena destacar também que à medida que as pessoas nos Estados Unidos votaram em Trump, os defensores do MAGA America First começaram a perceber que ele, na verdade, não está cumprindo o que prometeu ou falou durante a campanha. Não são só eles que estão ficando impacientes e irritados, por assim dizer, mas também outras potências ao redor do mundo, ou seja, Rússia, China, Irã. Qualquer esperança que eles tinham de que os Estados Unidos, sob Trump, seriam alguém com quem poderiam negociar e fazer um acordo de paz permanente, para mudar as relações de forma fundamental, eles também estão agora abandonando essas ilusões. Então eu acho que vai haver uma resistência muito mais forte contra os Estados Unidos, não só internamente, à medida que Trump perde cada vez mais apoio, mas também dessas potências eurasianas que agora, isso era visto como a última esperança que eles tinham de um parceiro na Casa Branca. Então, sim, é um momento perigoso, porque se não houver mais crença em um acordo político, como você sugeriu, eles vão ter que começar a reagir de forma muito mais dura.
E o que o grande negociador na Casa Branca fará quando não conseguir nada do que prometeu, novamente, parece ser o mesmo que seus antecessores: força militar. Então é isso. Bem, Brian, muito obrigado pelo seu tempo, por me deixar ouvir suas ideias. E sim, espero que você volte em breve. Muito obrigado por me saber.